Olá, bem-vindos. O meu nome é Diogo Landô, estou aqui a apresentar o Artside Talk. Hoje comigo tenho Fábio Carneiro, um pintor, street artist, também tatuador, um homem versátil. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Diogo. Olha, Fábio, isto é suposto ser uma conversa informal, eu só tenho meia dúzia de linhas que gosto de tocar aqui ou ali, e para começar a nossa conversa, eu queria realmente falar sobre o facto de tu teres aqui três áreas distintas, ligadas todas à criatividade e às artes, mas acabam por ser três áreas distintas. A pintura, o grafite, a street art e também és tatuador. O que é que surge primeiro? É assim, isto tudo começou quando andava na escola e pronto, comecei a ter contacto com colegas lá na turma que também já eram dos grafites. Opa, eu na altura, como todos nós, quando estamos na escola, temos as aulas de EVT, pronto, eu já gostava bastante de desenhar. Entretanto, eu quando conheci um colega que já fazia uns letterings, então eu aí suscitou-me a curiosidade de, por que não, começar também a entrar no meio. Quando eu tinha 12 anos, comecei a ter esse contacto, comprei as primeiras latas. Com 12 anos? Exatamente, eu comecei isto tudo com 12 anos, muito cedo mesmo. Então comecei a comprar os primeiros sprays, comecei mesmo a ter contacto com esse tipo de arte. Depois, a seguir a isso, veio também o contacto com a pintura a óleo. Eu até já falava com os meus pais e tudo, que gostava mesmo de aprender, e nessa ocasião a minha mãe tomou a atitude e colocou-me numa escola de pintores, pronto, daquelas escolas que não é... Não As direi... academias. Exatamente, não era nada certificado, na altura era mesmo para começar a aprender as bases, e foi isso que aconteceu. Eu entrei, salvo erro, em 2003, estive lá mais ou menos até 2006. E eu, como queria me tornar um artista mais realista, quase hiperrealista, então eu em 2006 decidi abandonar e comecei a, basicamente, autodedicar-me e aprender sozinho. Eu não digo que aprendi sozinho. Eu tive pessoas, continuo a ter pessoas no meu meio, inclusive família, mas mais importante ainda foi quando eu conheci a minha atual mulher, que estamos juntos há 14 anos, e quando conheci a minha mulher na altura e o pai, foram grandes pessoas influentes na minha vida, principalmente na parte da criatividade, porque eu venho de um meio humilde, em que a educação não partiu a partir daí. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem fases no crescimento em que ou tu te esforças e os teus pais, ou tios, ou avós te puxam para um lado mais criativo ou para um lado, pronto, não tão criativo, mas mais técnico. E eu nessa altura só me focava na parte técnica. Eu era muito obcecado pela perfeição. E ainda hoje sou um bocado assim, se bem que tenho tentado me desviar um bocadinho desse campo, mas no início foi muito assim. Eu era muito, vá lá, entre aspas, Desenvolver doente. tecnicamente. Era muito doente, entre aspas, pela perfeição. Fábio, desculpa lá, tenho só aqui uma questão. Tu estavas a falar com os 12 anos, começaste a ligar-te ao grafite. Como é que é a introdução? Eu vejo, nós somos mais ou menos da mesma idade. Como é que é? Tu chegas a ver os teus pais com 12 anos e começas a... Porque o grafite está sempre ligado à pintura na rua e provavelmente andavas com malta mais velha. Podes não ter tido certo a educação, se calhar, da parte de puxar a criatividade, mas tiveste de ter aí muito apoio para te deixarem andar. Assim, no início não foi muito fácil. Acredito. Eu confesso que não foi nada fácil, porque eu gostava de me inserir num meio que não era propriamente o ambiente mais adequado para um miúdo que está no início da adolescência, não é? Os teus pais querem o melhor para ti, como é normal, esperavam que tu tivesses objetivos. Diferentes. Não, exatamente. Não é que tu, porque assim, isto em Portugal é um bocadinho controverso, porque se tu queres ser artista, se queres te afirmar enquanto artista,
é muito complicado, porque não é uma área que vá ser muito fiel no futuro, e os teus pais pensam sempre, opá, mas isso achas que te vai dar de comida? Achas que vai ser, como é que é dizer, se vai-te Não traz pôr... segurança. Exatamente, não te vai dar segurança. Ainda Se bem hoje que hoje acho que em dia nada, já quase nada dá, não é? é, é- nada é garantido nesta área. E é por isso que eu tinha a minha ideia definida, eu queria mesmo seguir grafite, trabalhei muito, inclusive no início eu ia mesmo para sítios mesmo abandonados, tipo fábricas, para poder praticar, trabalhei muito para isso. Houve situações em que eu faltava às aulas, pá, isso não é nenhum exemplo. Mas tudo começou assim. Epá, eu frequentava sítios abandonados para poder praticar, para poder me afirmar enquanto artista, tornar algo diferente. Depois, passado 2, 3 anos, comecei a fazer alguns trabalhos, pronto, mais privados para poder ganhar dinheiro. Pronto, e foi por aí também. E depois, em paralelo, tinha as aulas de pintura a óleo, porque também era outra área que também gostava muito. E parece que não são. Eu acho que a pintura a óleo é fundamental para tu conseguires ter uma boa faculdade de técnica, de noção de materiais, de posições, proporções. Sim. A maneira como tu vês as coisas, eu acho que é muito importante, porque no grafite eu costumo dizer que é uma arte um bocadinho suja e no meio em que tu estás inserido, que é o exterior, não tens muito tempo para pensar, ou seja, já tens que levar algo preparado, algo desenhado, para depois pôr tudo em prática. Mas Não entretanto tens... também depois começaram a chegar as encomendas para isso. Exatamente. Depois também houve ali uma alavanca, sei lá, 2007, 2008, em que o grafite tornou-se um bocado moda. Sim. As pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, comecei a receber algumas encomendas e foi tudo um processo step by step e até ao momento de começar-me a tornar profissional. Depois a pintura sobre a pintura em tela mesmo, pronto, era ocasional. Não digo que pintasse pouco ou muito, mas era ocasional. Pintava de vez em quando em casa, mas claro que o grafite para mim é o que prevalece nesta altura, tirando a parte da tatuagem, que é completamente diferente, mas para mim o grafite é aquilo que me dá mais entusiasmo. Sim, portanto, é o que tu gostas mais de fazer, é o trabalhar nos murais e em grande Exatamente. escala e assim. Então, mas explica-me lá como é que tu saltas do grafite. Há bastantes peças tuas, inclusive eu já conheci algumas peças sem te conhecer a ti, sem saber quem era o autor, que estavam em Aveiro, que estavam e estão. E como é que tu saltas da rua, digamos assim, para dar início a um percurso que é o percurso da fine art, das galerias e assim, como é que este processo se desenvolveu? Pronto, isto basicamente eu só comecei a entrar mais dentro da pintura quando eu fui para Aveiro. E isto foi em 2013, quando dei início ao meu, não é bem curso, mas às primeiras bases da tatuagem. Entrei para um estúdio que na altura foi-me proposto uma exposição de street art lá dentro da loja. E depois surgiu, numa ocasião que eu não me recordo muito bem, falar com o proprietário. E eles na altura disseram, pá, tu pintas muito bem, tens muitas boas noções, já alguma vez pensaste em tatuar? E eu disse, sim, basicamente, eu quando comecei com o mundo da arte, na parte mais da street art, eu já gostava imenso da cultura das tatuagens. Tanto que quando eu comecei a gostar dessa área, eu já me fascinava aquela malta mais punk. Eu sempre gostei de rock, metal e sempre, isso teve sempre ligado. E então eu curtia imenso a cena dos gajos com túneis, com tatuagens, pronto. Eram outros tempos. Se bem que hoje em dia as tatuagens já estão mais evoluídas, é outro mundo. Pronto,
basicamente o bichinho ficou aqui. Simplesmente não tive a oportunidade de começar mais cedo a tatuar, porque é uma área que é como a fotografia. Eu falo por experiência própria. É uma área muito cara, requer muito investimento de material e também eu acho que o mais importante é mesmo alguém te dar a mão, poderes acompanhar o profissional dia a dia Sim. e tudo começar a partir daí. Pronto, mas eu em 2013, voltando aqui à questão, em 2013 eu fui para Aveiro, fiz lá a minha exposição, eu ainda estava a viver no Porto, fiz a minha exposição em conversa com o dono, pronto, surgiu essa possibilidade de me mudar para Aveiro, tudo Então, começou... tu desenrolaste a tatuagem e a nível de exposição também, de exibição de quadros, quase em paralelo. Foi uma Exatamente, causa e consequência. exatamente. Eu nesse tempo já pronto, fiz lá umas obras para eles, até inclusive em alguns eventos do estúdio. Opa, e nesse ano foi quando eu conheci o Nuno Sacramento. Eu estava a fazer um mural que ainda hoje existe, metade dele ainda existe, que é ali à beira da Praça do Peixe, em que eu estava a concluir a parede. Opa, e eu vou-te contar assim mais ou menos no geral a nossa história, como é que eu Sim. conheci o Nuno Sacramento. Pronto, eu estava a concluir a peça, e nesse dia passa um sujeito de bicicleta, que ele ainda hoje faz isso, começa-me a fazer umas perguntas. E eu, bem, ele começa-se por apresentar, pergunta-me o meu nome, eu digo quem sou, e depois começa-me a fazer perguntas muito, não é técnicas, mas muito ligadas à parte artística, de galeria de arte, de curador. Perguntam-me qual era a minha cotação, o que é que eu gostava mais de pintar, o que é que eu estava ali a fazer. Pronto, e acho a conversa foi assim um bocadinho informal. E eu fiquei a pensar no caso. E ficou ali o contacto de algum dia eu ter o interesse de fazer um quadro para ele. Na altura, pronto, o valor também não importa muito, mas tudo começou a partir daí, porque eu fiz o retrato dele, ficámos em contacto, na altura estabelecemos algumas regras de poder trabalhar juntos, e olha, foi o início mesmo profissional enquanto artista plástico. Sim. É Pronto. engraçado porque tu tens uma história quase, deve ser das histórias diferentes quase toda a gente, porque é aquela coisa quase à televisão em que o agente vai a passar e olha, é este gajo. Normalmente uma pessoa tem que ir sempre bater-lhes às portas e ter a sorte de os Sim, apanhar sim, num dia sim. bem dispostos. Mas estas coisas também acontecem. É bom para nós sabermos que ainda Claro. há esses casos. Tu então depois começaste a trabalhar com o Nuno, tu fazes um pouco de tudo e como é que tu descreve para quem nunca viu o teu trabalho, o que é o teu trabalho a nível de tema e a nível de estilo? Assim, eu sou uma pessoa um bocadinho. É um bocadinho difícil, enquanto pessoa, conseguir definir para já o meu estilo. Neste momento, o que eu estou a tentar fazer, principalmente na parte da pintura e tanto no grafite, porque no grafite é um bocadinho mais complicado definir-me enquanto estilo, definir-me, porque quando surgem trabalhos por encomenda, principalmente em Aveiro, são trabalhos específicos, são trabalhos temáticos, como por exemplo a Oli, Mas trabalhos já que te dão o tema, ou dão-te um tema e que tu desenvolves o conceito visual ou pedem-te mesmo coisas específicas? não, eles dão umas ideias e eu basicamente tento converter isso no meu estilo de trabalho. Um bocadinho metamorfose, um Sim. bocado surrealista, mas também bastante detalhado. Eu basicamente tento fazer isso de acordo com aquilo que eu gosto mesmo de fazer. As pessoas só têm é que me dar as ideias. Agora, no que toca à pintura, eu, desde o início do ano, que estou a tentar ver se para o próximo ano, porque com esta situação do vírus atrasou um bocadinho, estou a definir vincadamente o meu estilo, principalmente na pintura.
Não é uma tarefa muito fácil, visto que já muita coisa se inventou, mas em conversas com o Nuno, recentemente falamos sobre uma obra minha que eu estou a concluir e eu pensava que essa peça estava terminada, mas parece que não. Ou seja, há que dar. Acontece. Exatamente. Eu costumo dizer que todas as minhas obras não estão finalizadas, ou seja, estão sempre inacabadas. Mas geralmente é isso que eu estou a tentar procurar. Estou a tentar pesquisar novas formas de mostrar algo novo, porque o meu sonho, isso foi isso que eu falei, o meu sonho enquanto artista plástico é conseguir entrar numa feira internacional de arte. E para isso acontecer é preciso eu ter a certeza e o Nuno me dar também a certeza que todas as peças que eu elaborar estão à prova de estar expostas numa feira dessas. Sim, Como, e por da exemplo, crítica. exatamente, eu não quero estar lá só por estar, não quero estar lá só para ter estatuto, ter alguma visibilidade, eu não quero ser isso, eu quero levar e o trabalho falar por si. Todas as obras que eu tenho andado a pensar fazer, tem que haver uma parte criativa, e em todos os trabalhos que eu faço tem que ter criatividade, porque senão o trabalho não tem alma, não fala por si. É verdade. E isto depois é assim, mesmo o que estavas a falar de encontrar uma voz, um estilo, nós não estamos aqui para inventar a roda, nós somos um reflexo da inspiração e das influências que tivemos, o trabalho que realizamos, incutimos a nossa parte pessoal. Agora, acredito que o que tu estás a fazer agora, daqui a 5 anos, tu vais continuar a dizer a mesma coisa, vais continuar. Eu estou a arranjar uma forma nova de me apresentar, porque normalmente o artista não fica estagnado, não é? É uma coisa que está sempre em evolução. Mas acho que é importante nós termos a certeza que o que estamos a apresentar que é de qualidade. Isso aí, Sim, sem dúvida. mas lá está, o que eu estou a tentar fazer neste momento, eu quero que continue por muito tempo, porque mais do que tudo, produzir uma peça de arte é importante, é como os teus trabalhos, eu falo de ti, por exemplo, os teus trabalhos, eu olho para eles, eu digo que é do Diogo, pá, não há hipótese, porque tem sempre ali o teu cunho. Sim. Eu falo por mim. Há pessoas que dizem isso, que olham para um trabalho meu, não, pá, dizem que é do Fábio e tal, mas eu acho que, pensando para mim próprio, ainda não está lá. Pá, posso ter a técnica, pode estar lá tudo, mas acho que ainda falta mais trabalho e eu não dou nada como garantido. Pá, e acho que, no fundo, uma pessoa tem que ser mesmo humilde E e essa gana de querer mais é boa, pá. sim, sim, porque lá está, o que eu estou a preparar para tentar fazer uma exposição na Galeria do Nuno, quem sabe para o ano, eu quero que essa imagem de marca continue por muito tempo. Sim. Opa, acho que é bom e acho que é bom ver-te com essa vontade de trabalhar e desenvolver, porque é o melhor que um artista tem para fazer uma peça boa, é ter a vontade, essa vontade que se nota que tu tens aí dentro. Eu realmente não tenho muito mais tempo, que tinha muito. Gostava de estar aqui mais meia hora a falar contigo. Pá. Quero-te agradecer por este bocadinho. Ok. Quero deixar uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver. Eu vou deixar os links do Fábio Carneiro, os contactos, nos links em baixo. Se gostaram desta conversa, façam like, façam follow, estejam à vontade de deixar comentários. Eu vou fazer o meu melhor para responder. E por hoje é tudo. Um grande abraço para todos vocês e fiquem bem.